Então nós temos falado sobre essa parte nossa chamada natureza pecaminosa. O Chuck Swindoll, que é o autor dessa série, chama de lado escuro da personalidade. Em 2000 eu li esse livro dele, em inglês é chamado Shedding the Light on a Dark Side, que fala dessa área escura nossa, essa área que a gente luta. Jesus falou assim, olha, do coração do homem sai pensamentos de adultério, de morte, de vingança. Quantos de vocês, e você não precisa de levantar a mão, só quero que você faça assim só. De repente, você está orando, ou você está em casa e vem um pensamento tão carnal que você fala, da onde veio isso? Às vezes, até orando, de repente vem um pensamento assim, uau, que coisa estranha. Ou sonhos que você não tem nada a ver comigo, eu sou um crente, servo do Senhor. Uma vez nós estávamos estudando sobre isso e a pergunta foi feita o seguinte, o homem foi criado bem, o homem foi criado bom com a capacidade de fazer mal, ou ele foi criado mal com a capacidade de fazer bem? E nós chegamos à conclusão que Deus criou o homem bom com a capacidade de fazer mal. Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso. Adão e Eva foram criados bons, com a capacidade de fazer mal. E quando eles pecaram, pecado entrou, e quando o pecado entrou, o homem se tornou mal, com a capacidade de fazer bem. Criança já nasce com essa capacidade, e é tão triste isso, por mais lindas que elas sejam. Em parênteses, eu tenho que falar das minhas netas. Meus filhos estão na cidade, eles estão para o casamento, e então quando eu saí, descendo rapidinho, eu vi minhas duas netinhas ali, que alegria. A alegria do vô é tremendo quando vê a netinha. E a pequenininha é muito chegada a mim, porque nasceu do mesmo dia, é favorita. E eu sou, deixa para lá. Mas eu fui tentar pegar ela me empurrou. Eu não fiquei triste, porque eu sei que isso não tem nada a ver com ela. No coração ela sabe que o avô dela é o melhor do mundo. É aquela capacidade do pecado lá dentro. Por mais linda que ela seja, por mais linda que seus filhos sejam, por mais lindo que você pega aquele babyzinho lindo, maravilhoso. Eu estava vendo o Enzo na televisão, todos os canais, eu gravei todos eles. Eu gravei o 7, gravei o 2, gravei o noticiero, que eu nunca vejo. E para dizer a verdade, o que eu gostei mais foi o canal 2, porque foi tão lindo, o Enzozinho bonitinho, com aquela bochecha gordinha. E ali eles falaram, o nome do Senhor foi glorificado. E ali depois ele falou assim, e os pais querem agradecer a imigração por ter soltado a mãe. Maravilhoso isso. E a gente vê aquela criancinha bonita daquele jeito, bochechudo, mas ainda com a natureza do pecado. Essa parte nossa é terrível. E a gente luta com coisas como egoísmo, ciúme, inveja. A gente luta com tentação, com orgulho. E hoje nós vamos terminar a série falando sobre uma das áreas que realmente afeta a família, afeta o indivíduo, afeta a sociedade e afeta a igreja. É a área chamada lascívia, imoralidade sexual. Semana que vem nós vamos começar uma série em junho chamado Graça e Glória. E nós vamos começar, e os pastores falam assim, pastor, eu não sabia disso, porque na verdade o tema foi dado para mim essa manhã. Por isso vocês estão pegando de primeira. Graça e Glória. Nós tínhamos falado, o que íamos falar? Nós tínhamos falado do tema. Nós vamos falar sobre graça e glória. Eu vou começar com a primeira mensagem. E eu recebi essa mensagem hoje pegando no culto em inglês. Eu vou começar com graça e vamos terminar com glória. Vai ser um verão maravilhoso. E a gente vai falar sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão de Deus. E a gente precisa desse outro lado também, porque a gente tem falado muito sobre pecado nessas últimas semanas. Só paramos no Dia das Mães. Mas hoje eu quero terminar com esse assunto, porque é um assunto tão importante quando eu converso com pessoas, quando eu converso com pastores, quando eu falo com membros de outras igrejas sobre a importância desse assunto. E o título da minha mensagem hoje é Vencendo a Lascívia, um inimigo da família. Há mais ou menos 4 ou 5 semanas atrás, eu não estava aqui, foi o dia que o pastor Soares pregou, ele pregou sobre as obras da carne.
E nas obras da carne nós temos essa lista de males que nós lutamos. E a lista diz o seguinte: ora, Paulo diz, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, isso é Novo Testamento, como antes já os adverti. Ou seja, Paulo está repetindo uma verdade que ele já tinha dado para a igreja. Aqueles que, a palavra-chave é praticam, diga comigo, praticam. Todos juntos, aqueles que praticam. Não é aqueles que são tentados, porque senão ninguém podia entrar no reino dos céus. Mas aqueles que praticam, aqueles que têm o hábito de praticar esses males, esses pecados, não herdarão o reino de Deus. Note, por favor, que o primeiro mal, o primeiro pecado, a primeira obra da carne é chamado de imoralidade sexual, que é um outro nome para lascívia. O dicionário diz que lascívia é qualidade ou modos de lascivo, luxúria, libidinagem, sensualidade, cabritismo. Lascivo é uma pessoa sensual, libidinosa. Um outro sinônimo é concupiscência, que é uma palavra usada no português antigo. E concupiscência significa um desejo intenso, e a ênfase é na palavra intenso, nesse adjetivo. Desejo intenso de bens ou gozos materiais, ou um apetite sexual desordenado, não natural. O que eu estou falando é aquilo que é colocado de forma explícita nos filmes, revistas, televisão, internet, imoralidade sexual. E como eu disse, é a razão que eu quero falar sobre isso, pois imoralidade sexual é o inimigo número 1 da família. Não é o único. Eu poderia hoje falar sobre outros, e aliás, quando eu comecei a preparar a mensagem, eu tinha vários outros. Eu falei, não tem como falar de outros em 45 minutos. Falta de tempo com seus filhos, falta de controle financeiro, falta de preparação para o futuro, relacionamento ruim entre pais e filhos, falta de diálogo. São vários inimigos que a família tem, mas o número 1 é a lascívia. Por quê? Porque a lascívia destrói primeiro o indivíduo, depois destrói famílias, porque são duas pessoas envolvidas, duas famílias, e vai destruindo. E por fim, a sociedade, e sim, afeta também a igreja. Afeta a igreja. Antes que alguém diga assim, pastor, eu quero entender exatamente o que o senhor está falando, eu quero ressaltar que eu não estou falando que o relacionamento sexual íntimo entre marido e mulher é pecado, de maneira nenhuma. É óbvio, em Gênesis 1 e 2, Deus não só nos criou como homem e mulher, Ele também juntou o primeiro homem e a primeira mulher como marido e mulher e deu a bênção de crescer e multiplicar. Impossível sem um relacionamento íntimo do casal. Adão e Eva, eles eram livres para, nos limites da proteção do casamento, gozar das bênçãos de uma vida íntima, inclusive a intimidade física, culminando no ato sexual. Diz o capítulo 4, verso 1, que Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu. Essa palavra conhecer, principalmente no Velho Testamento, é um eufemismo para o relacionamento entre o marido e a mulher, um relacionamento íntimo. A Bíblia tem um livro muito interessante, que é o livro de Cantares de Salomão. E quando você lê o livro de Cantares de Salomão, você vai encontrar que há uma visão bíblica positiva do relacionamento sexual, ao descrever abertamente os atos físicos de um relacionamento matrimonial. É uma canção de paixão entre o rei e a sua noiva, e ambos festejam essa intimidade física.
dando-nos uma figura saudável do amor íntimo como Deus criou. E o livro de Hebreus apresenta um princípio tão importante no capítulo 13. Esse versículo planta uma cerca de proteção em volta dessa intimidade sexual, física, íntima, do homem e da mulher, avisando, olha o que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Deixa eu ler novamente. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Prostituição na Bíblia é definido como qualquer relacionamento sexual com alguém antes de um casamento, entre pessoas solteiras. E adultério é este relacionamento fora do casamento, com pessoas que não é casado com uma pessoa. Diz que Deus o julgará. Então, prostituição e adultério são dois exemplos do sexo fora de controle, da diferença entre o amor íntimo, de desfrutar o dom que Deus deu com o seu cônjuge, dessa lascívia terrível, que são atitudes impróprias, ilícitas, fora do natural, fora do que a Bíblia chama de ético e moral. E a Bíblia é muito forte nisso, como eu vou mostrar a vocês. Eu coloco para vocês um gráfico rapidamente para a gente ver que há diferença entre o que a Bíblia chama de lascívia e de amor íntimo. De um lado eu tenho a lascívia, de outro lado o amor íntimo. A lascívia nunca está completamente satisfeita, sempre quer mais. Gera segredos, atividades secretas e se torna numa preocupação egocêntrica, ou seja, satisfazer o meu próprio eu. Sentimentos de alienação e auto-menosprezo podem acompanhar. A pessoa se sente sozinha, autoestima baixa. Já o amor íntimo, do outro lado, geralmente a satisfação é alcançada no relacionamento matrimonial, gera maior abertura, criatividade saudável, e este amor existe para o prazer dos dois e é acompanhado de afeição mútua. De um lado nós temos a lascívia, que é o relacionamento baseado em fantasias. Daí o perigo da pornografia, atitudes fora do natural e impróprias. E na Bíblia vai chamar, eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia chama de atitudes fora do natural. Força pode ser usada para coagir o outro sexualmente e causa vícios. Já o amor íntimo, o relacionamento é baseado em realidade, em honra, em intimidade mútua, e força nunca é usada. De um lado nós temos a lascívia, que o resultado sempre é doloroso. Quanto mais a lascívia controla, maior será a solidão e mais forte será a vergonha. Já o amor íntimo, o resultado é prazer mútuo, sem culpa, ambos não se sentem usados ou até mesmo abusados. Essas são as diferenças. Pastor, existem similaridades, existem algumas coisas em comum? Claro que existem. Ambos, a lascívia e o amor íntimo, criam excitação, como também intenso prazer e satisfação física. Mas se não controlada dentro dos padrões bíblicos, esses sentimentos podem tomar conta da nossa mente, e é aí que começa. Toma conta da nossa mente. E não importa se você é casado ou não, se você é novo ou mais velho, isso alcança qualquer pessoa. E nos torna algo que foi criado para a bênção em nossas vidas, em danos irreversíveis. Preste atenção, danos irreversíveis. Pastor, Deus não perdoa? Perdoa, mas os danos são irreversíveis. A consequência não tem jeito. A moça ou o rapaz, o homem ou a mulher que cai no pecado da lascívia, Deus perdoa, mas a consequência, o preço fica. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Eu queria começar com uma breve pesquisa bíblica que descreve o sentimento de Deus para esse pecado que nós estamos usando o termo de lascívia.
tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento falam muito sobre isto. Para aquelas pessoas que talvez não estão muito familiarizadas com a Bíblia, há uma grande diferença da forma de ensino do Velho Testamento e do Novo Testamento. Tanto o Novo como o Velho Testamento faz parte de ensino para nós. Tem gente que diz assim, pastor, eu não preciso de ler o Velho Testamento que serve para judeus. Não, toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa. Então, a gente está lendo Crônicas, eu sei que tem um montão de genealogia, esse é pai desse, esse é pai daquele, é proveitosa, tem algum ensinamento ali para a gente. No Velho Testamento, Deus se revela através dos seus atos. E os ensinamentos são através de histórias. As histórias e os atos de Deus nos trazem princípios que nós devemos viver. Já o Novo Testamento não são histórias ou fatos, a não ser no caso de Jesus que usava parábolas. Geralmente o Novo Testamento lida com princípios, com admoestações, com palavras diretas. Então, se a gente vai olhar o Velho Testamento para ver o que Deus pensa da lascívia, a gente tem que olhar histórias. Então, me chama a atenção pelo menos 3 importantes histórias. A primeira se encontra no livro de 2 Samuel, no livro de Gênesis, capítulo de número 19. Em Gênesis, capítulo 19, nós encontramos a perversidade dos moradores de Sodoma. Vocês conhecem a história? Sodoma era uma cidade dominada por um pecado em particular, o pecado do homossexualismo. Eu preguei esta mesma mensagem do culto inglês e depois do culto, um irmão que veio à igreja, ele já vinha à igreja anos atrás e hoje voltou, um americano, o nome dele é Gary, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, obrigado por essa mensagem. Ele disse assim, você sabe que 2 pastores no Canadá foram presos por pregar a mesma coisa que o senhor pregou essa manhã. E eu parei um momento e agradeci a Deus por viver nesse país. Da onde eu estou aqui, eu estou olhando e eu estou vendo uma bandeira americana lá em cima da montanha. Isso me dá uma lembrança tremenda. Eu disse para ele assim, graças a Deus que nós vivemos na América e nós temos essa liberdade. E para tirar essa liberdade é necessário mudar a Constituição. Porque a Constituição garante o direito de liberdade e expressão religiosa. Eu falo isso porque amanhã é um dia especial na América. E tanto no Brasil como em todos os países, na América não é exceção, feriados têm um significado. E às vezes a gente tira o feriado para passear, para comer e esquece do significado. E o de amanhã tem um significado tremendo, que é chamado Memorial Day, é um dia de lembrança. Existe um feriado na América chamado Veterans Day, que é para lembrar de todas as pessoas que morreram na guerra, qualquer guerra nos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Mas Memorial Day é um momento para lembrar de todas as pessoas que hoje lutam para a nossa liberdade. Soldados que estão em todas as partes do mundo, e alguns deles que já morreram, para que eu e você possamos ter essa liberdade. Gostei muito da sua palavra, Fabrício, quando você, no canal 2, saiu claramente, você diz assim, esse é o país de esperança, de liberdade, e é por isso que eu quero estar aqui. Deus abençoe por essas palavras. Então, nós temos essa liberdade porque alguém está lutando por ela, para que a gente tenha essa liberdade. Então, amanhã, quando você parar para comer um churrasco, fazer o que você quer fazer, dá uma paradinha e agradeça a Deus pela liberdade que nós temos e porque nós podemos falar o que eu preciso falar hoje. Porque no dia de hoje, e o Brasil não é diferente disso. Silas Malafaia, que hoje tem sido uma grande voz no Brasil, independente do que você pensa dele, eu creio que ele é um grande homem de Deus, um grande líder para aquele país. E ele tem se levantado para defender essa liberdade, mas infelizmente a Constituição do Brasil não dá essa garantia de liberdade de expressão. Então precisamos de orar pelo nosso país. Mas no dia de hoje, falar de homossexualismo é problema, porque algumas pessoas acham que nós somos contra o homossexual. E eu preciso dizer claramente que, como crente, nós entendemos que Deus ama todas as pessoas. E eu vou ser sincero para vocês, eu tenho alguns relacionamentos com pessoas que são homossexuais, às vezes trabalhando, servindo no avião, e são pessoas muito delicadas, são pessoas, o pessoal que trabalha recebendo gorjeta, né, diz que eles são os melhores para dar gorjeta,
Então, nós não somos contra esse grupo de pessoas, mas nós precisamos falar do pecado. E eu preciso dizer que o homossexualismo não é o único pecado que a Bíblia chama de lascívia, mas é um deles. E Sodoma era cheio de homossexuais. E a Bíblia diz que Deus destruiu aquela cidade por causa deste pecado. E depois, a gente vai para o livro de Juízes, capítulo 16, e nós encontramos um outro exemplo de lascívia. Primeiro é homossexualismo, Gênesis capítulo 19. Em Juízes capítulo 16 já é fornicação. A Bíblia conta a respeito de um juiz chamado Sansão. O nascimento de Sansão foi um nascimento maravilhoso. O nascimento de Sansão foi um nascimento milagroso. E por 20 anos, Sansão foi juiz em Israel. Ele tinha tudo para dar certo. Mas um comentarista diz que ele era forte no seu físico, mas fraco no seu caráter. Forte no seu físico, mas fraco no seu caráter. Um dia, ele vai à cidade inimiga e procura uma prostituta. E deita-se com ela, e dali a história vai do mal a pior. E daqui a pouco ele está no colo de Dalila. E vocês conhecem o final da história. É triste como esse homem termina a sua vida cego, miserável, tentando buscar a ajuda de Deus. E aí nós conhecemos a famosa história do pecado de Davi. Então, o primeiro exemplo é homossexualismo, o segundo exemplo é fornicação, o terceiro exemplo é adultério. Davi, um homem casado. Um dia ele está no seu palácio e vê uma mulher tomando um banho, tem desejo de tomá-la, como era rei, ele chama, tem um relacionamento com ela, e vocês conhecem o final da história. Por causa disso, Deus traz uma condenação sobre ele. Ele se arrepende, Deus perdoa, mas as consequências do erro de Davi são consequências muito dolorosas, como nós veremos uma delas hoje. Então, esses são 3 casos no Velho Testamento sobre esse pecado de lascívia. Já no Novo Testamento, como eu disse para vocês, nós encontramos admoestações. E eu quero olhar com vocês algumas delas. Primeiro, Romanos capítulo 1, verso 26 a 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O que é então abandonar o uso natural, de acordo com a Bíblia? Nesse caso, homossexualismo. Semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher. Ou seja, quando 2 pessoas do mesmo sexo têm um relacionamento, a Bíblia chama isso de fora do natural. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. Uma segunda passagem, 2 Coríntios capítulo 5. Pastor Max pegou essa passagem em uma das mensagens da série. Nesse caso é incesto. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Isso é um absurdo, Paulo diz. Paulo é taxativo. Ele diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso é Bíblia, irmãos. Ou seja, o pecado da lascívia, nesse caso, dentro da igreja, era tão sério que Paulo falou: nós temos que tomar rapidamente controle disso, porque senão vai espalhar. Um pouco de fermento estraga toda a massa, leveda toda a massa, diz Paulo, ainda no capítulo 5. Pastor, Paulo está sendo sem amor? Não. O mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios 5, escreveu 1 Coríntios 13, mesmo livro, para a mesma igreja. E em 1 Coríntios 13 ele fala do sublime sentimento que é o amor, que nós devemos amar. E ele diz que sem amor não fazemos nada. Então, não é que Paulo não ensina sobre o amor, ele diz que o amor, existe um termo em inglês assim: love must be tough. Ou seja, o amor tem que ser duro.
Se eu amo o meu filho, eu vou ensiná-lo. Se eu amo uma pessoa, eu tenho que falar a verdade. Amar não é passar a mão e dizer que está tudo certo, não, irmãos. Isso não é amor, isso é falsidade. Eu e Tereza fazendo esse encontro de casais no sábado, e tinha uma irmã que se levantou e disse: pastor, meu filho é terrível, e foi falando do filho. Eu já via toda a foto, e rapidamente nós detectamos que o problema dela não era falta de amor, era não controlar o seu filho por amor. Se eu amo meu filho, eu preciso de defendê-lo, e para defender eu tenho que ensiná-lo. E Paulo, como um pai espiritual, está dizendo: esse homem tem que ser entregue a Satanás. Não, o que significa isso é um outro estudo para outro dia, mas é algo extremo. É algo que é só mencionado na Bíblia poucas vezes. Ele tem que ser entregue a Satanás. Toda a proteção tem que ser tirada. E o objetivo é que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo. E Paulo não termina aí. Olha o que Paulo diz, irmãos, no verso de número 9. Ele diz assim: já lhes disse por carta, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem, ou seja, quem vive esse tipo de vida. O que quer dizer isso, Paulo? Verso 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Paulo diz assim: gente, vamos pensar bem, esse é o mundo que a gente vive aí fora. Eu não estou dizendo que você não pode comprar comida, ou trabalhar, ou vender. Existe, claro, nós temos que viver esse mundo. Agora, Paulo é muito taxativo, e eu quero que a igreja do Senhor ouça, por favor, a palavra de Deus essa manhã. Olha o verso de número 11. Mas agora vos escrevi que não... No inglês é muito forte. E eu fiz questão de olhar o original. A NVI no inglês era assim: you must not. No português é muito leve: que não vos associeis. No inglês assim: you must not. Ou seja, você não pode. Não é que você não deve, você não pode. Nós, crentes, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comeis. Isso é Bíblia, gente. Mas a gente então, porque nós queremos amar, a gente acha que a gente pode ficar e andar com eles como se fosse igualzinho. Pastor, esse equilíbrio de amor e disciplina é difícil, e eu creio e tenho certeza que para mim como pastor é dificílimo. Da mesma forma que o pai é difícil você saber quando abraçar e quando disciplinar. Tem mãe e pai, por exemplo, que bate no filho e logo dá um abraço. Não tem jeito. Você está dizendo para o filho, está mandando duas mensagens diferentes. Há tempo, diz a Bíblia, de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de estar colado e há tempo de você dar um tempo. Eclesiastes diz isso. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, que tem gente que é crente, mas está praticando, não é sendo tentado, praticando esse tipo de pecado, fora do natural, fora, nem os crentes, Paulo diz assim, nem os pagãos lá fora aceitariam uma coisa dessa. O pastor Marcos estava conversando comigo e diz assim, olha, ele estava dizendo que foi na cadeia visitar a Reila, e graças a Deus ela está aqui na igreja, e lá dizia assim, você não pode entrar com telefone, você não pode entrar sem camisa, você tem que ter reverência, Na igreja o pessoal quer pintar e bordar. Você entra lá fora, as pessoas não crentes, elas têm um sentimento, às vezes, de pudor, muito mais do que, às vezes, dentro da igreja. Eu estava assistindo um programa outro dia, e era um exemplo clássico de perdão. Na verdade, era um programa, eu não sei se quantos gostam de assistir o Food Channel. Eu gosto muito, eu não gostava, mas agora eu gosto de assistir o Food Channel. Eu quero ver se um dia eu aprendo a cozinhar. Aí eu assisto aquele programa, e então esse programa, não sei quem já assistiu, ele tem o seguinte, é o dono do restaurante,
ele fica dentro de uma sala e a câmera vai pegando tudo que está acontecendo. E esse era um italiano bravo, o dono do restaurante, um restaurante em Las Vegas. E muito bravo, e tinha o gerente dele estava roubando dele. E tem um momento que o gerente pega um prosciutto e ele fala assim: esse prosciutto custa $500. Ele pega, sai do restaurante, vai lá e vende. E ele pega tudo isso. E o cara é nervoso, o italiano é nervoso, não sei quantos viram esse programa. O italiano é nervoso, fala assim: eu quero pegar ele, eu vou matar ele está me roubando. Eu confiei nele, ele é o meu gerente. E a gente vai ficando igualzinho a ele, vendo o cara roubando, vendo o cara vendendo, a gente fica cheio de raiva. Aí ele fala, aí tem uma hora que ele fala assim: eu não posso mais, eu tenho que ir lá. O cara fala: espera um pouquinho, vamos ver mais. Finalmente o italiano está na carne pura. Ele não crente, né? Então ele sai, chama o cara: tira essa camisa, porque a camisa tem o nome do restaurante. Você não pode ver essa camisa, vem cá. Aí ele entra naquela salinha e passa lá tudo o que ele fez. Ele vê lá ele roubando e tal. Aí ele fala assim: você nunca mais vai ser meu gerente, você não merece, eu vou te botar na prisão. Aí o cara vira para ele e fala assim: olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não mereço, mas me dá uma segunda chance. Aí ele dá a razão pela qual ele roubou. Aí o cara fala assim: olha, você não merece mesmo, mas eu vou te dar uma segunda chance. Aí mostra 3 meses depois, o cara está totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Eu vi aquilo e falei para a Tereza: uau! Gente, a gente como crente podia aprender sobre perdão dessa forma. Quando realmente há um arrependimento genuíno. Porque esse cara diz assim: eu me arrependo, eu vou pagar tudo de volta, você pode agora botar a câmera atrás de mim, eu estou disposto a passar. E durante 3 meses ele estava totalmente restaurado como gerente daquele restaurante. Quantas vezes nós crentes somos tão duros com as pessoas que estão se arrependendo, né? A gente acha: esse cara nunca mais pode, porque eu não acredito nunca mais nele. Se há arrependimento genuíno, conversão genuína, se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar, irmãos? Nós temos que perdoar. Mas tem coisas que acontecem na igreja do Senhor que nem no mundo acontece. Coisas absurdas. Paulo diz: olha, não se associe com essas pessoas, nem coma com elas. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz o seguinte: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso ou seu corpo, melhor tradução, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, essa palavra aí, antiga, paixão da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E ele diz assim: ninguém na paixão, como é que está lá? Não dominado pela paixão. Eu estou com uma outra tradução aqui na minha. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo da maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. A Almeida traduz concupiscência, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aí no verso 6 assim: neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Olha o finalzinho do verso 6 assim: o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Paulo já tinha falado isso para ele antes, e ele está repetindo novamente: o Senhor vai castigar todas essas práticas. Como eu preparo essa mensagem tanto no inglês e português? No inglês diz assim, no inglês diz assim, o Senhor castigará todas essas práticas. Olha o que diz no inglês: the Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. Note, para aquele que fala inglês, que há uma diferença no português para o inglês. No português diz que o Senhor castigará essas práticas. No inglês diz que o Senhor castigará os que cometem esses pecados. O que está certo? Aí eu fui fazer o que eu tenho que fazer, eu fui no original. E na verdade, o original não é claro. O original diz assim: o Senhor castigará estes. E não falam se essas coisas ou estas pessoas. Aí eu fui olhar todas as vezes que essa palavra, da forma que é usada em outros textos bíblicos. E eu descobri que podem significar os dois. Então, eu cheguei à conclusão que tanto o inglês como o português estão corretos. Ou seja, o Senhor vai castigar, ou seja, o Senhor vai disciplinar as pessoas que fazem isso por causa dos seus atos.
E a disciplina de Deus, porque está falando de crente, é sempre com o objetivo que a pessoa se arrependa e que volte novamente à comunhão. Aí o próximo versículo, muito importante assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando os homens, mas a Deus que lhes dá o seu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Ou seja, eu sei que essa palavra, às vezes, é a palavra um pouco forte e dura, mas quem rejeita o assunto que nós estamos trazendo, que lascívia é pecado, que homossexualismo é pecado, que fornicação é pecado, que adultério é pecado, que esses atos ilícitos de imoralidade sexual são pecados. Quem rejeita isso não está rejeitando o pastor Fernando, os pastores da igreja, os líderes da igreja, o cristianismo, está rejeitando o próprio Deus que nos deu o seu Santo Espírito. Eu queria rapidamente olhar 2 casos de lascívia em contraste. São 2 histórias no Velho Testamento que a lascívia se manifesta. Em um caso, ela não é controlada e a lascívia vence. Em outro, ela é controlada e é vencida. Agora abra sua Bíblia, por favor, se você tem um telefone ou um iPad, procura aí, por favor. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 13. O pecado de Davi se dá em 2 Samuel 11. Davi peca em 2 Samuel, capítulo 11. Como consequência, ele se arrepende, mas existem consequências, e uma delas é essa história terrível. Eu não quero que você leia ainda, mas essa é a história de Amnon, o filho mais velho de Davi, com uma irmã dele, meia-irmã, filha de Davi, com uma outra mulher, uma outra esposa dele, e o nome da sua meia-irmã é chamada de Tamar. Amnon é o filho mais velho, herdeiro de Davi. Tamar é a sua meia-irmã, e o texto diz que ela é uma mulher bonita, uma jovem formosa. Nos versos 1 a 7, nós lemos que Amnon está apaixonado por Tamar. Não é amor, como a gente vê claramente no texto, mas é paixão pura. E com a ajuda desse primo, ele tem um primo ímpio, corrupto, chamado Jonadab, eles planejam como seduzi-la, fingindo que está doente. E ela então, sem conhecimento da armadilha, cai nela. Então ela está indo agora como o animal para o matadouro, e ela não sabe disso. Versos 8 a 14. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois ela pegou a assadeira e lhe serviu os bolos. Verso 9, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, irmã minha. Ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Uma pausa. Lembra das 3 diferenças de amor íntimo e lascívia? Tamar fez tudo para não cair nessa. Ela falou para ele: olha as consequências, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer comigo, a desonra, a vergonha. Por que você não pede ao rei? Naquela época podia acontecer isso, era comum, era legal, era lícito. Fala com o rei, ele vai me dar você como esposa. Mas quem está na lascívia não quer compromisso, quer somente satisfazer os seus desejos. E nós encontramos então esse homem obcecado com o desejo de possuí-la ao ponto de ficar ou fingir-se doente. O plano é feito em segredo, ninguém pode saber,
Porque quando a lascívia entra é sempre em segredo, ninguém pode ver. Só que a Bíblia diz que tudo que é feito em segredo um dia será revelado. Nem o presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, conseguiu esconder o seu pecado que aconteceu na Casa Branca, no seu escritório. Todo mundo soube. O maior rei de Israel não conseguiu esconder o seu pecado. A Bíblia diz que tudo que é feito escondido um dia virá à luz. Mas ele faz em segredo. E o texto nos mostra que ela diz a seu irmão: não, meu irmão, manda-me, meu irmão, tem misericórdia de mim. E quando ela se nega, o que ele usa? Ele usa força, e sem remorso ela é violentada por seu irmão. Volte por favor no texto. Como não se bastasse, versos 15 em diante, logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Esse é um dos grandes exemplos da lascívia. Ela começa apaixonada e depois se torna em aversão. E diz o texto, verso 15: sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ou seja, o final é pior do que o início. A aversão é maior do que a paixão. Ele disse: levante-se, saia. Ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Eu tenho tido cuidado de não ser explícito no que aconteceu aqui. Mas fique nesse texto e veja o que está acontecendo. Não pense que a leitura rápida fala de um incidente ou algo insignificante. Só quem passa por algo assim, só uma mulher que foi violentada sabe o impacto que isso causa na vida dela. Só quem é vítima de uma lascívia como essa sabe como isso é ruim, como isso destrói. Só os filhos daqueles que caem nessa armadilha sabem quão doloroso é. Só a mulher traída, o homem traído, os amigos traídos sabem quão doloroso é. Existe um outro história, abra a Bíblia por favor em Gênesis 39, e nesse caso a lascívia não vence, ela é vencida. É a história de José, que agora é escravo na casa de Potifar. O texto diz, capítulo 39, que o Senhor era com ele e que o Senhor deixa tudo ao seu cuidado. O texto diz que José era atraente e de boa aparência, ou seja, fisicamente forte, bonito, e também um homem bonito, de boa aparência. E a esposa do seu senhor nota isso e quis o seduzir. Verso 7. Diz assim: depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, Potifar do seu senhor, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. A mesma frase que Aminon falou para Tamar. Discrição não era uma das suas qualidades. É claro, ela não amava José, ela não estava preocupada com as consequências desse ato. A única coisa que ela queria era satisfazer seu apetite desordenado da lascívia. Mas José não caía nessa. Olha os versos 8 e 9. Ele se recusou e lhe disse, importantes versos: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque você é a mulher dele. Olha o finalzinho do verso 9, queridos. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A lascívia é algo tão perverso, e na verdade a lascívia é um pecado contra o próprio Deus. Essa resposta de José nos mostra seu caráter como homem e como um servo de Deus. Nós não sabemos o nome dela, eu vou chamá-la de Senhora Potifar. Uma certa senhora Potifar se desculpa, pediu perdão, foi mal, foi uma fraqueza, não vou tentar você mais. É isso que ela fez? Não. Ela continua tentando, porque a lascívia é igual, no livro de Provérbios, a sanguessuga, nunca diz basta, ela sempre quer mais.
Verso 10 diz que assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava. Verso 10 é importantíssimo, irmão. Aquele que tem Bíblia, quiser sublinhar, é tremendo. Diz o verso 10 o seguinte, que ele se recusava a duas coisas: a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Não é só dizer, eu não vou deitar com você, eu não vou nem ficar perto de você, porque ele conhecia ele mesmo. Tem pessoas, por exemplo, que não pode ficar nem perto da bebida, nem o cheiro. Se tem um outdoor lá com bebida, você tem que passar por outra freeway. O negócio é terrível, porque pega você sabe disso. Tem gente que precisa de usar o computador na sala para todo mundo ver. Tem gente que não pode ter telefone com internet, você tem que comprar aquele metro que não funciona com nada, não faz nem chamada, quando faz, cai. É aquele que você precisa. Dos mais velhos mesmo, que não faz nada, porque a internet está destruindo a tua vida. Tem gente, por exemplo, que tem uma pessoa, seja homem ou mulher, que tem sido uma tentação na sua vida, você não pode nem ficar perto. Para fora, longe, show, longe, porque se estiver perto, vai ser uma tentação e vai ser fácil você cair. A razão que José não caiu não é porque ele era um homem perfeito, é porque ele é um homem cuidadoso, nem quis ficar perto dela. Aí diz o seguinte, verso 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Eu queria falar uma coisa importante, irmãos. A gente cai por causa da nossa fraqueza, não é o diabo. Só que o diabo ajuda, o diabo faz a cama, o diabo prepara o cenário. O cara ia trabalhar, mas o diabo preparou para ninguém estar ali, mandou todo mundo fazer outra coisa. Ele entrou para fazer suas tarefas, nenhum dos empregados ali se encontrava, e ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Ele sabe que ele não aguentava mais, ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E quando ela viu que ao fugir dela eu tinha deixado o manto em sua mão, e continua a história, ela vai e coloca ele em grandes problemas. Felizmente José, diferente de Tamar, tinha a força física de se livrar da armadilha, de correr. Tamar não teve essa força. Que exemplo de domínio próprio, e que ensina, como nós ensinamos algumas mensagens atrás, que tentação pode ser vencida. Eu quero terminar essa mensagem de forma muito prática. Quando o pecado da lascívia vem nos atacar, olhe para mim, por favor. Se não atacou, vai atacar. Ataca homem, ataca mulher. Ataca jovens e ataca não tão jovens. Ataca solteiros e ataca casados. Uma vez um solteiro falou assim para mim, pastor, ore por mim, eu preciso de me casar porque a tentação é grande. Eu digo, eu vou orar por você para se casar, mas a tentação continuará sendo grande. Ataca todo mundo, irmãos. Tereza e eu estávamos em Flórida conversando com o pastor da igreja e ele começou, quando o pastor está junto, a gente se abre. Às vezes a gente não pode falar tudo para a igreja, porque não é porque a gente quer esconder, é porque a igreja não precisa de pastor ou líder que está contando as suas mágoas. Se eu chegar aqui, irmãos, no domingo e falar assim, irmãos, o diabo está lutando, o diabo é sorrateiro, eu estou triste, você sai daqui deprimido. Você precisa de um pastor que venha, não com hipocrisia, mas trazer vitória, palavra de ânimo. Mas nós passamos por muitas coisas. Nos últimos meses, a nossa família está sob ataque tremendo. Meu cunhado, irmão da minha esposa, teve um acidente, foi para a UTI, quase morreu. Minha sogra, com 76 anos, precisou de estar do lado dele. Isso afetou a nossa família. Na mesma semana, acontece o que muitos de vocês já sabem, e a nossa família foi afetada. Há poucas semanas atrás, a minha sobrinha teve um acidente de carro, filha do pastor Flávio, está ainda em tratamento intensivo, já teve 2 operações. E a gente passa por tudo isso, e a igreja passa por tudo isso, e a gente não pode simplesmente vir para vocês e falar, irmãos,
Agora, a gente aprecia quando vocês vêm para aí, pastor, estamos orando por você. E de certa forma eu dou graças por todos os irmãos da igreja, mas Deus tem me colocado, e eu falo isso para a glória do Senhor. O pastor Max tem sido um grande companheiro, porque ele está comigo no dia a dia. E ele se preocupa, pastor Fernando, o que está acontecendo? E isso tem sido uma bênção, Max. Obrigado por isso. A gente precisa disso. A gente precisa de saber que vocês estão orando por nós, irmãos. E de vez em quando perguntar, não para saber detalhe, pastor, está tudo bem? Charles, esses dias, veio para mim na quarta-feira, eu gostei muito. Acabou o estudo, ele falou, pastor, eu quero dizer que eu estou orando por você. Isso ministrou muito no meu coração. Eu quero saber que eu estou orando pela sua família. Faça isso de vez em quando, irmão, isso é bom. Para qualquer um de nós, pastores. Vocês querem que a gente faça para vocês? Faz também. Semeie para você colher. Agora, deixa para lá, esse é outro assunto. Esse pastor, então, estava abrindo, ele falou, pastor, não posso falar com ninguém, já que vocês estão aí, esse pastor é uma bênção, só que eu vi que ele estava doido para falar, então deixei ele falar. E ele contou a respeito da lascívia que entrou na igreja dele para destruir, contou cada história, irmão. Eu pensei que é só a gente que estava passando por isso. Coisa triste, a lascívia está entrando nas igrejas. E não é segredo nenhum, não é segredo nenhum que a nossa igreja nos últimos meses temos lutado com isso. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto. E tem machucado relacionamentos, machucado liderança. Ninguém sabe o que está aqui nesse coração de líder, como eu tenho sofrido por causa disso. Lascívia é terrível e ela se levanta. Ela se levanta nas nossas vidas. E você que é casado, se você não tem um casamento saudável, você fica vulnerável. E a gente precisa então de entender o que a gente vai fazer para vencer isso. E eu preciso de dar então 3 aplicações práticas. 3 coisas que a gente pode fazer para vencer a lascívia na nossa vida. Você diz, pastor, as 3 coisas é orar 1, jejuar 2 e 3 vir para a igreja. Isso é importante também. Mas eu disse que são 3 coisas práticas. Primeiro, pense nas consequências quando você for tentado. Tudo que é feito em segredo será revelado mais cedo ou mais tarde. Pense, e aí, quando for descoberto? Onde eu vou estar? Minha cara vai estar onde? Contei e repito novamente, desculpe quem já ouviu essa história, é real, de um pastor que estava tendo problemas no seu casamento, ficou vulnerável, tinha uma irmãzinha na igreja, bonita, começou a suprir a sua necessidade emocional, falando o que ele precisava de ouvir, e ele diz, eu ouvi ele falar, eu estava realmente pensando em jogar a toalha e me relacionar com ela. E ele disse que um dia disse, Senhor, tem misericórdia, eu sei que isso é errado. E aí ele começou a pensar nas consequências. Com que cara eu vou falar para os meus filhos isso? E a minha esposa que tem sido fiel a mim tantos anos? E a família dela? E minha sogra? Eu acho que foi isso que resolveu o problema dele. E minha sogra? E a minha mãe? E meu pai? E meus irmãos? E a minha igreja? Todo mundo olha para mim como um líder, padrão de ética e integridade. E os meus superiores e a minha liderança, ele disse que quanto mais ele pensava nas consequências, menos vontade ele tinha de pecar. E no final ele saiu vitorioso. Pense nas consequências. Pense no dano para os seus filhos, no dano para a sua esposa. Pastor, não traga culpa, não estou trazendo culpa, estou tentando evitar problema. Quem já caiu, Deus perdoa, consequência vai ter. Semana que vem, graça e depois glória. Mas eu estou tentando evitar problemas futuros, irmãos. Pensa nas consequências. Número 2, substitua esses desejos com atividades alternativas para quebrar esses hábitos. Evite situações comprometedoras. Evite ficar num quarto ou num lugar fechado com pessoa do sexo oposto. Cuidado com o que você põe perante os teus olhos. Ah, pastor, estou cheio de energia. Vai malhar, vai correr.
Vai fazer alguma coisa. Ah, não tem o que fazer, vem para cá e vou botar você para limpar a igreja. Esses vírus são tudo ser limpo. Aliás, dia 2 de junho, todo mundo aqui. Vem trabalhar, vai fazer alguma coisa. O ditado que diz que mente vazia, oficina de Satanás, é mesmo. Ocupa a tua mente, vai guardar as escrituras, memorizar a palavra, memorizar escrituras, ocupa a sua mente. Preste conta a alguém, faça alguma coisa diferente. E número 3, lembre-se que se você cair desta vez, será mais difícil dizer não na próxima vez. E será mais fácil cair de novo. A lascívia não coloca um freio nos seus desejos. Você vai ter que parar ela. Você vai ter que dizer não. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que é para todo mundo. Não é uma mensagem para eu chamar à frente, porque isso envergonha pessoas. E o meu objetivo não é envergonhar, o meu objetivo é que você guarde isso. E é por isso que eu quero orar por toda a igreja nesse momento. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero orar pelos homens, eu quero orar pelas mulheres. Depois de eu fazer essa oração, o pastor Max vai vir, ele vai recolher os dízimos e ofertas, haverá os anúncios. E no final, haverá um cântico com toda a congregação e os líderes estarão aqui na frente para orar com qualquer pessoa que quiser oração específica. Se alguém precisar de oração específica, sem dar detalhes, pode vir a um dos pastores da igreja, algum dos líderes da igreja e dizer assim, olha, ore por mim, nós temos um altar sendo treinado e a gente vai orar por você especificamente, mas agora a oração é corporal, é para todos. E por isso eu queria que todos ficassem de pé nesse momento. Não só eu quero que você fique de pé, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, não queria que ninguém olhasse para o lado direito ou esquerdo. Eu queria que você ficasse em reverência. E a razão que eu estou falando para você é fechar os olhos, que eu quero falar o seu espírito. Eu quero falar a sua alma. Queridos, eu não estou falando com uma pessoa específica, eu estou falando para mim, eu estou falando para você. A lascívia ataca a todos nós. Eu quero orar nesse momento, que Deus nos dê graça. Pai querido, eu venho orar nesse momento pela igreja do Senhor. Eu venho orar nesse momento que o Espírito de Deus venha sobre nós de forma poderosa. Pai, eu abri meu coração terminando essa série e nós temos falado dessa natureza pecaminosa e hoje em particular desse inimigo da família que é a lascívia, a imoralidade sexual. Tem misericórdia de nós. Pai, Senhor, cair é do homem, levantar é de Deus. Homens e mulheres espirituais caíram nesse pecado, Davi, Sansão e outros. Por isso ajuda-nos a viver em vitória. Davi foi um homem segundo o teu coração, mas não vigiou. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres segundo o teu coração e vigiar. Davi não tinha o que nós temos, o Espírito Santo não só dentro, mas sobre nós. Nós vivemos na época da graça, por isso Espírito Santo ajuda-nos. A tua palavra diz que Deus nos dá o Espírito Santo para ajudar nas nossas fraquezas. Transforma a nossa mente, transforma o nosso caráter, ajuda-nos a viver uma vida de santidade. Protege os casamentos, protege os homens, as mulheres, os solteiros e os casados, jovens e adultos. Protege-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ver a consequência. Ajuda-nos, Senhor, a substituir esses pensamentos por outros melhores, transformar a nossa mente. E ajuda-nos, Senhor, eu te peço nesse momento, ajuda-nos a dizer não. Porque dizendo não agora será mais fácil na frente dizer não. Mas se falarmos sim, será fácil dizer sim. E por último, Senhor, eu te peço, dá-nos sabedoria
para lidar com esse pecado na igreja, com pessoas que se dizem crentes e vivem em imoralidade, praticam. Ajuda-nos a saber como lidar, até amor, sempre amar, mas saber quando aplicar a desassociação, a se afastar, não para que eles possam ser condenados, mas que eles possam ser convictos do seu pecado e se arrependam. Essa é a nossa oração nesta manhã. Te pedimos isso em nome de Jesus, e que todos digam amém. Deus abençoe, queridos. Tome seu assento, por favor. Pastor Max, perdão, queridos, eu vou ter que sair por aquela razão que eu dei para vocês. Pastor Max agora vai nos dirigir no final do culto. Esse inimigo está vencido nas nossas famílias, amém? Pense em tudo que foi falado hoje. Se você não anotou, tire foto, guarde isso aí, coloque essa aplicação prática.